dizendo que o transporte público precisa de uma melhor comentários, enfim. Vamos falar de precatório do Fundef. Então, estamos aqui com o Enio Estevam, que é o diretor do sindicato, junto com a Sandra Margarete, né, que não pôde vir, não está presente, mas está bem representado, e o advogado do sindicato, doutor Marcelo Magalhães, que vai aqui falar sobre esse precatório do Fundef. Está gerando uma polêmica danada. Inclusive o prefeito não pode mais dar um passo na rua, anunciar uma entrevista, que os professores estão lá brigando pelo direito deles. E o prefeito diz que paga, se pudesse, ele pagava hoje, que ele não pode, porque tem alguns entraves jurídicos, né? Não existe uma segurança jurídica para que ele possa conceder esse. Conceder não, né? Dar o que é de direito dos professores, já tem uma lei específica, né, que trata disso, 60% desses precatórios tem que ir para os professores. E como é que o sindicato está acompanhando essa situação, né, e discutindo com a prefeitura esse rateio para os professores aí? Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos, né, que estão acompanhando, todos e todas. Os professores, principalmente, com certeza estão aí, professores, coordenadores pedagógicos, estão todos acompanhando essa discussão. Caio, primeiro é importante a gente fazer um resgate histórico, né? Do jeito que o prefeito falou aqui, inclusive no seu programa, parece que ou ele parou no tempo ou ainda está no ano de 2019 ou antes, né? Nós, enquanto Simpa, né, desde 2019, eu, doutor Marcelo, Sandra Margarete está de férias, viu? Tá de férias. Deixa ela descansando Merecida, lá, merecida. merecidas férias. E eu falei com ela para tirar férias, aquelas férias sabáticas, né? Ficar longe de tudo, guardar celular, mas com certeza ela está acompanhando, porque ela não consegue. Mas, assim, a gente foi inclusive lá em Salvador, na Justiça Federal, fazer o levantamento de como estava ainda, né, a questão desses recursos, né? E trouxemos a informação para cá, fizemos a assembleia com os trabalhadores, né? Falando que o recurso já estava para sair naquele ano de 2019, né, do precatório do Fundef, né, que agora é Fundeb. Né, Isso. até o ano de 2006 era Fundef. 2006, 2007 era Fundef. E aí, diante dessas discussões, a Assembleia feita, né, primeiro nessa Assembleia em 2019, foi definido, né, com a base do Simpa, os servidores filiados que participaram, de que o rateio seria da seguinte forma, linear para todos, né? E ainda dentro dos 40%. Peraí, linear para todos, você fala de quem só trabalhava na época ou para todos os ativos e Isso. também os aposentados? A essa Assembleia em 2019, Hum. né, definiu que seria para todos, de lá para cá, todos, Então né? quem hoje está nativo, que na época não trabalhava, também tem direito. Também teria direito, Sim. né? Só que, né, e além disso, dos 40% a gente retirar o percentual, 10%, para os trabalhadores de apoio também. Fizemos abaixo assinado, levamos, na época era o Jean, que era o secretário de Educação, levamos lá na Secretaria de Educação, entregamos ao prefeito, enfim, fizemos todo o movimento, né? 2020 chegou nada desse recurso e nós, inclusive, tivemos vários questionamentos sobre essa Assembleia, porque, Caio, nós temos, dentro do quadro de professores, coordenadores pedagógicos, profissionais do magistério em geral, temos os filiados ao Simpa, tem os que não são filiados ao Simpa, são filiados à PLB, e tem aqueles que não são filiados a nenhum dos sindicatos. Além disso, tem os representantes dos falecidos. Então, essa Assembleia inicial não tinha englobado a todos, que foi que a gente fez democraticamente. Fizemos uma outra Assembleia, né, que para definir deliberação de uma Assembleia anterior só com a Assembleia. Isso. Já fizemos uma Assembleia mais ampla, né, já no ano de 2020, com Simpa, APLB, representantes dos aposentados, enfim, os aposentados representantes dos falecidos. E nessa Assembleia ficou definido de que nós faríamos uma consulta popular, tipo um plebiscito, né? Onde iria definir o seguinte, porque há muita discussão na base, quem receberia esse recurso.
se eram os trabalhadores da época contábil, que era de 98 a 2006, ou quem receberia dos 98 aos dias atuais. Inclusive, nós, enquanto sindicato, defendíamos até os dias atuais, né? E Santa Margarete, inclusive, usou camisa, tal, fazendo campanha e tudo. Fomos nas rádios, publicamos, diário oficial, fizemos todo um movimento para que fosse definido isso na Assembleia. Enfim, grande votação, tivemos mais de 700 pessoas votando, e foi apertado, mas quem ganhou foi, inclusive, a tese de 98 a 2006. Rapaz, isso já deve ter gerado um racha dentro do sindicato, né? Na verdade, não dentro do sindicato, mas houve uma discussão com a base, que é normal. A gente entendeu que haveria, mas a gente foi mais democrático possível e tudo dentro de assembleia, tudo fazendo as devidas divulgações, enfim. E aí, a tese que a gente não estava defendendo foi a que ganhou. E respeitando a definição da categoria, aí sim a gente passou a levar para frente o que foi definido na própria Assembleia. Temos uma discussão jurídica, na verdade, que 16 pessoas dessas que não foram contempladas entraram na justiça, direito delas também, né? Agora entraram na justiça contra o Simpa. Não entraram na justiça contra a prefeitura, não entraram na justiça contra nada disso. Contra o Simpa. Mas o objeto da ação, doutor, é a Assembleia ou é... Porque se for a Assembleia, realmente é com o sindicato, né? O sindicato que organizou a Assembleia. Embora o resultado, como você falou, pelo que você falou aí, foi democrático, né? Mais de 700 pessoas. Mais que democrático. Dependendo do objeto da ação, realmente aí tem que ser o sindicato, realmente. Eu sei que essas situações de discussão dentro do sindicato é meio complicada, né? Mas essa situação, Enio e doutor Magalhães, é uma situação complicada porque a gente teve várias decisões bastante conflituosas. Por exemplo, o STF inicialmente negou o direito dos professores. Pelo menos foi o que o prefeito falou aqui, né? Depois deu uma pesquisada. Teve uma decisão monocrática, né, do Barroso, né, negando. Depois teve aí uma determinação, na verdade uma orientação do TCU, Tribunal de Contas, para que não pagasse. Então tudo isso gerou uma certa confusão. O prefeito teve aqui, ele, né, nitidamente com medo de ter alguma complicação jurídica. A gente sempre fala aqui de um exemplo dos absurdos que acontecem na vida pública, mas é verdade. Nosso querido Chico passou vários anos sofrendo um processo, ele recebeu um valor para fazer X casas, ele fez 2X, ele foi responsabilizado porque com aquele dinheiro ele conseguiu fazer mais casas. Quer dizer, era para ser parabenizado, né? Porque conseguiu com aquele dinheiro fazer muito mais. Mas ao contrário, passou vários anos respondendo porque ele conseguiu fazer mais com aquela coisa absurda que acontece na... Quer dizer, então tem certas circunstâncias dentro da administração pública que fazem com que, né, os prefeitos realmente tenham medo. Eu, por exemplo, não tenho escutado notícias de cidades, pelo menos aqui da região, que tenham ainda pago esse valor do Fundef. Nem o estado da Bahia, que também tem alguns precatórios para receber alguns valores. Mas o prefeito fez aqui uma pergunta no ar, aliás, fez um desafio, e aí é para vocês do sindicato. Me mostre, né, a lei que me permite dar esse valor, que eu vou dar na hora. Então, doutor Magalhães, existe essa autorização? Bom dia, Caio. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a quem nos acompanha pelas redes sociais. Caio, normalmente essa é uma clássico frase de quem procura subterfúgios para não pagar. Essa é a ideia. Me mostra quem fez. Você fala assim, se eu mostrar, você paga? Não, aí eu vou pensar. Tem isso, é? Tem isso. Aí, assim, isso é clássico no meio sindical, nas negociações. Ninguém está fazendo. E se eu mostrar que tem alguém que fez, você vai cumprir? Aí o discurso muda. Então, assim, quando o político, o agente, ou o cidadão, a pessoa, ele está apenas investido de um discurso e não tem aquela verdadeira intenção de fazer, acaba sendo desconstruído nesses argumentos que ele mesmo cria e posteriormente a gente faz. Essa questão do precatório, eu costumo ter
Eu trouxe até um pensamento assim, um tanto marxista, que diz assim, que toda luta ela é política. Toda luta ela é política. E nessa luta política que o sindicato trava na organização dos trabalhadores, a gente faz a construção do poder no sentido de pressionar para garantir os nossos direitos. Mas a luta ela é essencialmente política. E foi dentro dessa luta política que a categoria do magistério, incluindo aí professores, coordenadores pedagógicos, conseguiu provar que esse precatório, como ele é oriundo de uma diferença contábil, deveria ter sido investido em remuneração e não foi, estava subvinculado pela lei que sucedeu, que foi o Fundeb. E aí, já em 2020, teve aquela questão da derrubada do veto, não sei se vocês se recordam. Isso, presidente. Então, já em 2020, com a derrubada do veto número 48, já tinha a previsão legal. Aí a gente pergunta, o que é previsão legal? O que é legalidade? Que legalidade é essa que o gestor suscita que não tem? Ela existe. A bem da verdade, ela já existia antes. Né? Porque nós tínhamos já o Fundeb que tinha lá expressamente dizendo que 60% dos recursos oriundos da educação deveria ser gasto Mas, em doutor Marcelo, teve remuneração. alguns casos de prefeitos que foram, inclusive, responsabilizados. Né? Não, mas é a forma que fizeram. A forma que fizeram. Então, naquele momento ainda, que nós tínhamos uma interpretação, uma luta ainda pela, digamos assim, a positivação do direito, tanto que tivemos vários deputados como o JHC, foi um grande lutador lá no Congresso, no sentido de tentar trazer essa denominada segurança, porque a gente pensa assim, toda vez que é para conceder um direito, se busca segurança. Mas, por exemplo, eu vi aqui a discussão do transporte. Qual é a segurança que eles tiveram para colocar uma tarifa de R$ 3,90, para fazer a licitação como foi? Aí o princípio da segurança, de proteção da sociedade, da comunidade, do cidadão, ele não está vigente. Então, é muito pela conveniência a interpretação, às vezes, da segurança jurídica. Quando eu quero fazer, eu não me preocupo tanto. Quando eu quero negar, eu sempre alevo uma segurança e começo a fazer exigências que, às vezes, extrapolam o que a própria lei determina, como é o caso. Então, observe que, desde o início, a gente já tinha a previsão legal, nós tínhamos a lei do Fundeb que autorizava. Só que aí houve uma construção do lado dele, uma corrente também contrária, no sentido de movimentar os tribunais de contas, que a gente sabe que são tribunais também políticos. Basta lembrar que o mais recente hoje, conselheiro do TCM da Bahia, Nelson Pellegrino, que é político. E assim por diante, todos os outros a gente vai ver que as indicações não são concursos públicos, são indicações que depois são validadas pelo governo do Estado ou pelo Presidente da República. O TCU também, quer queira, quer não, é órgão técnico, mas composto... O Anastasia, agora o senador Anastasia foi eleito para o TCU, né? Entende? Então, como são os critérios? Então, assim, a gente entende que os tribunais eles têm essas decisões políticas, assim também como o Supremo Tribunal Federal tem. Então, aí, de uma forma talvez política, o tribunal começou a formar o entendimento de que esse dinheiro deveria ser gasto na educação, mas não com a remuneração. E aí se criou um movimento, e aí, digamos assim, a matéria foi enfrentada com a derrubada do veto em março, onde a própria lei, no seu texto, eu trouxe aqui o parágrafo que foi construído, ele diz claramente: os repasses de que trata o caput deste artigo deverão obedecer à destinação originária, inclusive para fim de garantir pelo menos 60% do seu montante para os profissionais do magistério, ativos, inativos e pensionistas do ente público credor, na forma de abono. Ou seja, é lei, está na 14.057, só pesquisar na internet você vai ver o artigo 7, parágrafo 1. Então, a legalidade está aqui, a legalidade não está na lei? Isso da legalidade é essa, tem que ter previsão legal, tem que estar na lei, aqui está escrito agora com todas as leis. Só que aí, paralelo a isso, houve aquela questão também do Fundeb. O Fundeb ia terminar lá em 2020, né? Então precisava também discutir a renovação, a prorrogação. E aí se fez uma emenda, a número 108, constitucionalizando o Fundeb, deixando agora ele constitucional, ou seja, essa valorização da educação. Só que nessa emenda constitucional que trouxe o Fundeb para dentro da Constituição, a 108, ela disse que os recursos do Fundeb não poderiam ser gastos com aposentadorias ou pensionistas. Aí veja, nós tínhamos a lei 14.057 que dizia
que a aplicação do recurso era também extensiva aos aposentados. Aí o TCU, devidamente provocado, vamos imaginar assim, fez um acordo, deu uma decisão, dizendo que havia aí talvez uma inconstitucionalidade relativa a 14.057, da derrubada do veto, e a emenda constitucional 108. Bem, aí o que acontece? Aí, falar, então vamos também levar para a Constituição Federal, e aí imagine agora, talvez de um ponto de vista até mais amplo, assim, a força de retalho, né, que acaba virando a Constituição. Vamos levar para a Constituição também essa questão de garantir os repasses dos precatórios para os servidores. E aí se pegou também uma outra onda, que seria do auxílio emergencial, que para bancar o auxílio, o governo precisava de recursos e aí precisava parcelar os precatórios das dívidas. E aí se aproveitou e fez, dentro desse contexto todo, um acordo, né, com as bancadas. Então vamos deixar então o repasse de 60% constitucional e garantir isso na Constituição a todos os trabalhadores. A gente volta à matéria do parcelamento dos precatórios. Inclusive amenizando um pouquinho para os precatórios da educação, que aí ficou parcelado em 3 meses. Bom, aí a Constituição, no dia 15 de novembro, foi votada, e, salvo engano, dia 16 já estava publicado e já promulgado, né? Deixou claro, virou matéria constitucional. Aí a Constituição começou o seguinte, quem está dizendo agora é a emenda constitucional número 114, a matéria agora é constitucional. A Constituição diz, da aplicação de que trata desse artigo, no mínimo 60% deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados, pensionistas, na forma de abono. Você repetiu o texto da lei. Só que agora não há mais inconstitucionalidade. Porque uma norma, não há que se falar, exceto em alguns casos, norma constitucional e constitucional, né? É isso. Aí ela está em patamar de igualdade, então não há que se falar mais nisso. Então, a partir do dia 15 de dezembro, com a aprovação pelo Congresso... 15 do mês passado. Do mês passado. Lembrando que aí o gestor teve aqui no dia 30, na quarta-feira, ou seja, 15 dias após. Mas para não ser exigente, 14 dias, não, vamos escolher um dia, né, que foi de circulação na matéria. Ele alegava ainda que não tinha essa legalidade, mas já tem a legalidade. Só que a entidade sindical ainda ia mais longe para dar a segurança jurídica. E qual foi a proposta da entidade sindical? Olha, prefeito, vamos fazer o seguinte, mesmo com todo esse aparato da 14.057, mesmo com o aparato da emenda constitucional 114, que dá a legalidade, nós propomos ainda que o senhor redija um projeto de lei, mande para a Câmara autorizar o pagamento dos 60% que está previsto nas 2 legislações, e posteriormente ainda a gente pede a homologação judicial. Ele disse que é pouco. E aí, você me diz o quê? Você também tem formação jurídica. Ou seja, aí depois quando vem com um discurso dizendo assim, eu quero pagar. E a gente não sabe mais o que fazer, mas quer pagar como? Por que está com as mãos atadas? Mas o que ele falou aqui, e é o que chamou muita atenção, até do Gomes também, aí do Chico, ele está licenciado aqui do programa cuidando da saúde, né, mas está acompanhando o programa, chama a atenção, é que o que ele falou aqui é o seguinte, dinheiro, segundo o prefeito, está parado. São 80 milhões, né, de precatório, 40% é da prefeitura e 60% dos professores. Ele falou aqui no ar que ele não utilizou nenhum centavo desse recurso. Inclusive que as reformas das escolas municipais, né, que o Gustavo está fazendo, é com recursos próprios. Não usou um centavo do dinheiro do precatório. Então, a gente se pergunta qual seria o interesse do prefeito e não repassar logo esse dinheiro. Até porque é ano de política, né? É ano de eleição, né? É 2 coisas aí. Ou o prefeito não faz a menor ideia de como estão as contas da prefeitura, ou então ele está mentindo. Porque enquanto comissão, enquanto isso, durante todo esse processo, a prefeitura o tempo todo, né, desde 2019 para cá, procurando subterfúgios para não realizar esse pagamento, nós fizemos parte, inclusive, de uma comissão, né, do Fundef, sim, que tem participação do pessoal da RH, do pessoal da prefeitura, então fizemos a solicitação ao secretário Gustavo Carmo, né, referente às contas, né, para a gente ter as contas atualizadas. Dos 40%, porque a gente verificou que tinha sim tido o saque desse recurso.
tinha sido retirado. Cerca de 1 milhão, aproximadamente 1 milhão de reais já tinha sido retirado desse recurso, né? E a informação que nós tivemos, inclusive na própria Câmara de Vereadores, né, quando houve uma audiência pública, o próprio Gustavo falou, não, esse 1 milhão foi dos 40%. Então, tem alguma coisa errada aí. O prefeito chegar aqui e falar com você que não tocou no dinheiro. E o próprio secretário. E a gente, enquanto comissão, verificou que houve o saque de cerca de 1 milhão. Então tem alguma coisa que não está batendo nessas informações. Então é necessário que o prefeito não apenas diga que quer valorizar o trabalhador, né? O doutor Marcelo já demonstrou aqui, já trouxe, né? Inclusive encaminhou os ofícios para a própria gestão, de que temos a clareza de que há segurança jurídica para realizar o pagamento para os trabalhadores e o prefeito pare de procurar subterfúgios, procurar desculpa, procurar dizer que não há um entendimento, há outro entendimento e pague logo. Se ele realmente quer pagar, inclusive foi promessa de campanha, né? E pague Vocês logo, fizeram resolva uma logo esse live lá com problema. os pré-candidatos, os candidatos, quer dizer, na Os época. candidatos Eu na época. acompanhei. Mas a gente observa, inclusive que ele coloca aqui muito bem, é a questão do discurso, né? Eu sei, assim, é só o discurso, não está debruçado sobre a matéria, no sentido de realmente fazer a coisa andar. Então, como é no discurso, às vezes há essas derrapadas, no sentido de que o governo, ele sempre foi, digamos assim, muito educado, no sentido de nos atende bem, a solução do secretariado nos atende bem, conversa, contudo, as coisas não andam. Não avança, Não só é avançam. ouvido de mercador. Então, por isso que a gente fala assim, é um pouco do discurso. Então, o que a gente precisava agora é que isso possa realmente avançar. Então, por isso que os professores estão nessa luta. Aonde o prefeito faz presença, os professores estão lá com as bandeiras, cobrando, porque, de fato, a gente entende que é o processo dessa luta que nós vamos, de fato, efetivar. E aí, Carlos, fala assim, Marcelo, mas por que, então, não resolve logo isso? Não. O que se tem hoje em mente é que os prefeitos ainda, de uma maneira geral, ainda esperam talvez algum posicionamento dos tribunais, até dos tribunais de contas, no sentido de alguma interpretação ou de alguma tese que possa criar um óbvio desses pagamentos. Muito embora a matéria está devidamente já consignada, mas sabe que o direito é dinâmico, o direito é vivo. Claro. Então, nada impede que daqui a pouco se tenha uma nova tese, se tenha uma recomendação dos tribunais, ou do Ministério Público, ou de quem quer que seja, no sentido que a vontade de todos eles é que sentido? É apenas investir em infraestrutura. Não fazer um rateio na forma de abono e pagar em dinheiro isso aos professores. Eles acham que é muito dinheiro. Então, todos eles trabalham nesse sentido de forma interna. Isso aí é público notório. Eu não estou falando de Alagoinhas, eu estou falando do Brasil, geral. Então há esse movimento interno, através das suas organizações como a UPB. Mas não tem o que discutir. Já está a emenda constitucional, já está na Constituição, vai discutir mais o quê? O que aí, o TCU vai discutir? Exato. Aí como não temos que discutir, o negócio é ganhar tempo para ver se aí surge alguma tese. Então qual é o nosso hoje, e eu tenho recomendado isso às categorias das entidades? É partir para cima, no sentido de cobrar agora, bom, prometeu, é um compromisso firmado, tem legalidade, a legalidade está imposta em duas legislações, uma infraconstitucional e outra constitucional. Sim. Não há mais discussão sobre a constitucionalidade nem a legalidade. Que antes tinha, talvez, a legalidade, mas tinha a discussão da O constitucionalidade. Ministério Público já tem parecer sobre o assunto? Então, o Ministério Público é muito cuidadoso dessas matérias, porque o Ministério Público ele faz alguns outros análises. Ele não faz tipo como fosse uma consulta, sobretudo de natureza econômica, mas, inicialmente, o que o Ministério Público mais, assim, digamos, pegou no pé dos prefeitos era não utilizar esse recurso para pagamento de honorário de advogado. Que a primeira grande demanda, e aí o Ministério Público fechou nesse sentido. Hoje isso está muito bem já sedimentado. Uma outra dúvida que tinha era naquela questão de que, segundo o Ministério Público, até antes da 14.0057, você não tinha, digamos, essa maturidade legislativa para poder garantir. E aí a gente fazia através, antes disso, como se fazia? Fazia através das ações judiciais. Fazia os acordos, pedir a justiça para fazer as homologações. Então, é meio assim, a gente entende que são matérias novas, mas que hoje você tem a garantia de duas legislações de grande porte. Então, não há mais que se falar mais em segurança jurídica,
não há mais falar em constitucionalidade, não há mais que se falar em nada disso. Então a gente aguarda, a gente vai ter uma reunião amanhã, inclusive, Com o secretário de... com o secretário de Educação e demais interessados da pasta, no sentido da gente avançar nesse tópico. Mas eu acredito ainda que nós temos ainda, muito embora a clareza da legislação, mas eu acredito que nós temos um caminho pela frente. Provavelmente retornaremos aqui ainda com esse tema. Claro. O Gomes está acompanhando a gente, está em home office, mas faz parte do programa. Ô Gomes, olha, você fez parte da Câmara de Vereadores durante o mandato. E eu não sei, Gomes, mas essa situação de um projeto de lei encaminhado à Câmara, de certa forma, suscita, chama a Câmara de Vereadores para uma discussão. Será que não seria interessante a Câmara de Vereadores, por conta própria, contratar, ou até usar os procuradores da própria instituição para fazer um parecer a respeito da matéria, até para ter um embasamento para cobrar do prefeito, caso tenha, né, o mesmo resultado que passa aqui para a gente o sindicato, ou não, né, até porque o projeto vai ter que ser enviado para a Câmara. Sim. Então é necessário que eles já abram uma discussão a respeito. Até que não seria interessante isso acontecer, Gomes? Cadê o Gomes? Liga aí o áudio do Gomes. Pronto, liga aí o áudio e aumenta o volume. Pode falar, Gomes. Cadê? Caio, eu não vi a sua pergunta porque faltou energia aqui durante 8 minutos. Retornou agora. Refaça, por favor. Não, a gente estava falando aqui sobre a situação, né, do projeto de lei que a Prefeitura, né, deve encaminhar à Câmara para poder dar uma previsão legal, na verdade um reforço, né, porque previsão legal já existe pelo que o doutor Magalhães colocou aqui. Então, para reforçar a previsão legal, um projeto de lei autorizando o município a pagar os 60% aos professores. O que eu questiono é porque a Câmara de Alagoinhas não inicia logo essa discussão, contratando, né, uma assessoria, um parecer jurídico, para justamente já dar a certeza de que isso é legal, de que isso vai dar resultado, até para forçar, né, seria uma forma, né, de forçar a Prefeitura a se posicionar em torno disso aí, né, de confeccionar esse projeto de lei e enviar à Câmara. A Câmara de Vereadores precisa, né, tomar parte nesse assunto, Gomes, ou não? Com certeza. Bom dia, Enio. Bom dia, doutor Marcelo Magalhães. Na realidade, Caio, eu compactuo com essa ideia. É de bom alvitre que se faça isso, porque se ganha tempo. Se existe uma postergação voluntária de adiar um pouco esse pagamento, até de empurrar mais para frente para ver se muda, se tem um novo entendimento pelos tribunais lá em cima, é importante que a própria Câmara de Vereadores, para não incidir em erros como já incidiu no passado, principalmente com relação ao pacote de maldade, que ela possa antecipadamente se debruçar sobre o tema e discutir, né? E discutir para que, quando o projeto for enviado para a Câmara, ele não dure a não ser o tempo regimental necessário para que seja aprovado. Afinal de contas, os professores estão aguardando há muito tempo. E se esse dinheiro é dos professores, nada mais justo do que se trabalhar para, dentro de um prazo razoável, o mais rápido possível, se efetue o pagamento. Mas eu compactuo, eu não me recordo se foi o Enio ou se foi o doutor Marcelo Magalhães aí, que falou a respeito de que algumas postergações, o prefeito, ele nunca disse que não vai pagar, ele nunca disse que não vai fazer isso ou aquilo, ele é sempre muito solícito, mas a gente vê que algumas das medidas ele é muito lento em tomá-las, não é? E eu estou dizendo isso porque ele já fez algumas afirmativas no programa, e eu em home office em casa, enquanto ele falava, eu liguei para determinada, ele disse que ia tomar, não, já tomei determinada medida, vou conversar aqui, por exemplo, já conversei com o Enio, ele já está autorizado a fazer. Nesse meio tempo, eu liguei para Enio, como eu tinha um relacionamento bom com o Enio me disse, não, Gomes, eu estou ouvindo o programa e estou sabendo agora, através do programa, que o prefeito comentou comigo. Quer dizer, o Enio me fala isso na confiança. Então, é importante, Caio, que a gente restabeleça
principalmente a confiança no executivo do que ele disse, porque eu conheci um prefeito, não vou falar o nome dele para não levantar bola, claro, porque eu não tenho muita simpatia pelo partido, né? Aí o que é que acontecia? Quando ele dava a palavra, tanto a situação como a oposição, sem que tivesse nenhum documento assinado, já anunciava o que ele dizia, porque a palavra dele era muito mais respeitada do que a própria lei, porque ele dizia que ia fazer e assumir. Então resta a Câmara agora se antecipar a esse debate. Aliás, a Câmara está devendo muito, deve à sociedade alagoense por conta do pacote de maldade que aprovou sem ler, né? Então agora está na hora dela se redimir, pelo menos com uma parcela desses contribuintes, porque na realidade os professores também são contribuintes, porque do outro lado da linha eles cumprem, eles são pagadores de impostos, né? E aí trabalhar para que ela não seja mais, a classe não seja mais penalizada do que o que foi até aqui, Caio. Você está coberto de razão e vamos cobrar isso da Câmara de Vereadores. Eu não vejo dificuldades, a não ser que o prefeito não queira e convoque por baixo do pano para que não faça isso, que eu não acredito que possa acontecer. Pode falar. Ô Gomes, bom dia. Oi. Também, meu Deus. Bom dia, querido. Assim, sejamos também em relação à Câmara, é bom a gente ser bem justo, né, não ser lineano em relação a algumas questões. Não que vocês contêm, que a ideia de Caio eu acho que é ótima em relação a talvez assessoria. Não sei se é necessário, mas para a questão da segurança, né, como você disse, Não, porque o que a minha tá vendo aí, preocupação é postergar o mais que está ainda. havendo, na verdade, Enio, aí, na verdade, é um choque de entendimento a respeito da lei. Vocês têm um entendimento e eu acredito que o prefeito, apoiado por sua procuradoria, tem outro. E a prefeitura tem uma O que base pode ser voluntário que é ou não, né, maioria. Caio? Então, o que eu vejo é que com uma análise isenta, né, de um ente alheio, no caso a Câmara de Vereadores, que não teria aí, né, o poder da caneta, mas que vai apreciar isso aí, se tivesse, né, um parecer próprio da Câmara, ou favorecendo vocês, ou favorecendo a prefeitura, mas teria aí uma determinação técnica de um ente que faz parte das discussões políticas da cidade. Pelo que vocês me mostram aqui, eu acredito que vocês têm razão nessa peleja jurídica. Né? E eu acho que a Câmara de Vereadores ajudaria, reforçaria o discurso de vocês, tecnicamente inclusive, se o parecer da Câmara fosse justamente favorável a vocês. Seria um modo, inclusive, de se pressionar o governo politicamente e tecnicamente, inclusive perante a opinião pública, né, para que ele fizesse logo esse projeto de lei e enviasse à Câmara para ser a lei aprovada. Inclusive, nós já tivemos várias discussões lá em relação a esse tema específico. A Câmara de Vereadores também tem tratado com bastante clareza assim, com a gente, né, o sindicato, com os trabalhadores, tem se mostrado solícito. Alguns vereadores entram em contato conosco, né, para ver como é que está o andamento, né, porque a ideia era justamente fazer dentro da comissão toda a análise, encaminhar e discutir o projeto de lei com a Câmara. Né? E aí, enfim, a gente precisa, né, de fato, que o prefeito ele assuma, como o próprio Gomes falou aí, né? Assuma a sua palavra, né? E diante das informações que nós trouxemos aí, a gente não vai se colocar contra até a questão da segurança jurídica, mais do que a gente tem demonstrado aqui, né? Que para mim está muito claro. Eu acho que responde ao questionamento do prefeito, então só falta ele chegar e falar, não, eu vou pagar e pague os trabalhadores e acabe com esse problema, né, com essa peleja aí, que já tem um determinado tempo que nós estamos nessa luta. Essa sua ideia, ela é, digamos assim, excelente, sensacional. Então, assim, politicamente, nós temos o apoio do Corpo de Vereadores. Mas um parecer técnico, né, porque assim, o governo se apega nas questões mais técnicas, e politicamente também ele estaria de acordo. Então, um parecer técnico da Câmara, que é um outro poder, né? Então, ele reforça a luta dos trabalhadores. Ele tem um parecer técnico da Câmara, inclusive, que indica
a total legalidade e a denominada segurança jurídica para que possa ser enviado o projeto à Câmara. Eu acho que é uma ideia excelente, eu acredito que tenha vereadores nos escutando. Sim. E a gente também vai oficialmente também sugerir ao presidente da Câmara que possa solicitar da sua assessoria. Aí eu não sei se é assessoria efetiva ou se é assessoria contratada, no qual o expediente vai utilizar, mas que produza esse documento técnico, né, fundamentado, e eu tenho certeza que ele vai seguir à luz da Constituição, né? Claro. A gente aprende lá nas primeiras lições de direito que primeiro você tem que pegar a Constituição, e depois vendo que se adequa à Constituição. Exatamente. Então a norma está lá no topo, né? Naquela pirâmide de Kelvin lá, ela está lá no topo. Então acreditamos que outras normas agora têm que se adequar a esse dispositivo constitucional, já que ela é a norma maior. E aí acreditamos que qualquer parecer à luz da Constituição é pela legalidade. Eu agradeço aqui a presença de vocês, do Simpa. Muito obrigado. Desejo que isso se resolva muito, mas muito em breve mesmo. Que haja uma consciência política, não só da prefeitura, mas da classe dirigente. Prefeito que tem que determinar mesmo esse negócio de pagamento aí. Está dinheiro parado. Politicamente para ele é ruim. Para os professores, pior ainda, também a gente já fazendo planos aí com esse dinheiro. Então aí não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Então que isso se resolva logo. Né, que possa ser pago esse dinheiro, né, dinheiro parado não é bom. Né? Então a gente, e o que vocês precisarem do programa aqui, para a gente discutir, chamar a atenção e brigar para que se resolva logo, pode ter certeza que esse programa vai estar aqui de braços abertos, né, para as lutas aí das demais classes, e inclusive a de vocês. O subprocurador está aqui ligando, veja se está falando lá, Renato. Pode falar. Eu acho que, como o Hilton está ligando aí, a gente talvez tenha uma conversa sobre isso. Não tem nem mais tempo, né? São 7h50, a gente marca para outro dia aí, viu? Mas teremos a reunião também com a gestão, né, como o doutor Marcelo falou. Teremos a reunião amanhã. Né, Isso é um minutinho. O Hilton, tem que ser um minutinho, um minutinho mesmo, viu? Porque o Dionísio está aí para falar do esporte e ainda o cara da vida. É um minutinho mesmo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Hilton. O salvador da pátria aí da prefeitura, o seu procurador está atento no programa. Vai resolver aí o nosso problema, Hilton. Legalidade. Diga aí, Hilton. Está no ar já. Bom dia, cara. Eu vou pedir uma cadeira para mim aí, viu? Mandar um abraço aí para Marcelo, que é uma pessoa, um profissional que eu muito admiro. Já tivemos vários embates aí saudáveis no passado. Ele sempre aí defendendo a bandeira do Simpa, né? Com muita maestria. Mandar um abraço aí também para Enio, representando o Simpa aí. E em seu nome, Enio, manda um abraço aí para Sandra, para toda a diretoria. Dizer que agradecer a fala gentil, elegante de Marcelo. Enio, em que pese ter sido contundente aí em algum momento, dizer a Enio que isso eu já conversei com o doutor Gustavo, que é o secretário de Educação, com o doutor James, que é o procurador-geral. O que se espera apenas é a segurança jurídica para o pagamento. Não há nenhum entrave político, Marcelo e Enio, nesse sentido. Não há necessidade de pressão política de onde quer que venha. O prefeito está consciente e tranquilo no sentido de cumprir o que ele diz, né, no sentido de pagar o que é de direito dos profissionais de educação. Agora, evidentemente, como o próprio Marcelo falou aí, tem poucos dias aí que foi promulgada a emenda constitucional, que se espera que haja uma pacificação do tema, e com a pacificação do tema junto aos órgãos de controle, nós, consequentemente, vamos fazer o pagamento. Uma coisa, Caio, que você falou muito bem, se o prefeito não tivesse interesse de pagar, ele já teria gastado o dinheiro. O dinheiro está disponível, ele não tirou nem os 40% que é pacificado, que é de direito do... Mas o pessoal está dizendo aqui, tu falou aqui na entrevista, que o prefeito já gastou 1 milhão desse dinheiro. É o que eu confirmei com o Gustavo agora. Eu conversei com o Gustavo agora que há o compromisso do prefeito e que esse dinheiro não foi utilizado. É evidente que vai ter uma reunião com o Simpa, se eu não me engano, amanhã ele pode confirmar lá na Secretaria da Educação, e o nosso procurador-geral vai estar presente e os outros esclarecimentos podem ser feitos. Mas agradecer a fala elegante, a fala tranquila de Marcelo. Enio,
acabou dando aí alguma fala um pouco mais contundente. Eu estando do lado de cá do balcão, eu posso dizer a você que o prefeito jamais colocaria nenhuma fala para enganar os professores, né? Ele é um entusiasta da educação, ele é um entusiasta dos profissionais da educação, então ele é muito competente nesse sentido e busca sempre fazer o melhor. Então agradecer, Caio, desculpa aí mais uma vez intervir. Não, tudo bem, só queria ter mais tempo pra gente até fazer um debate aqui e tal, mas se você quiser marcar um outro dia pra gente falar também desse assunto, incorporar os outros problemas aí de sugestão, taxa do risco, né, essa questão aí da tarifa de ônibus, a gente vai marcar e já fala logo de tudo Vamos aí. reservar aí o programa todo aí para uma visita nossa aí. Beleza. Um abraço aí para os meninos aí do sindicato. Um abraço. Um abraço, Will. Então tá aí. Grande procurador da prefeitura, Ailton. Eu conheci Ailton de longas datas, já trabalhamos juntos na época de IPM. Um grande conhecedor de direito e, sobretudo, do direito público, né? E para mim ficou claro, doutor, que para mim ficou claro que é uma discussão realmente de um parecer jurídico da Procuradoria que impede que essa situação avance. Mas você observa na fala do procurador, sabiamente, né? A questão era a legalidade, temos a legalidade. Agora a questão é, vamos aguardar como essa matéria vai ser absorvida pelos órgãos de controle. Ele está falando PCM e TCU. Claro. Ora, mas são órgãos administrativos, mas se eu tenho a letra da lei me dando um comando constitucional, e aí se pergunta assim, quando é para correr alguns riscos, se assume a legalidade e discute com o TCM e o TCU juridicamente. Mas quando é direito de concessão, a gente observa uma certa resistência prática na concessão, né? De fato, e a gente reforça isso, né? E até o homem também falou aqui, o prefeito é muito solícito, né? Muito educado, muito cortês, usa as palavras devidamente. Contudo, a gente percebe que está travado, as coisas não andam, você não tem um primeiro passo. Se perguntar quando chegou esse recurso e o que de fato teve. Não, são reuniões. São reuniões. Reuniões e reuniões. Mas efetivamente teve algum ato prático que leva à concessão, são reuniões. E os servidores atrás queremos nosso dinheiro, queremos precatória, devida. Inclusive, só dar um bom dia a Ailton. Milton sempre solícito, né, para as nossas demandas. A minha fala incisiva, como ele disse, reflete a categoria, né? Os trabalhadores estão cansados, né? Como eu falei aqui, trouxe um breve histórico, desde 2019 a gente está nessa labuta aqui, né? Chega um momento que a categoria de professores, coordenadores pedagógicos, enfim, todos que almejam que esse recurso efetivamente chegue nos seus devidos bolsos, né, já não tem mais a devida paciência, né, infelizmente. Então, mas respeito, né, ao Wilton, ao prefeito, enfim, a todos que estão gerindo a pasta, mas faz parte também de todo o processo, né? Eu espero que tudo seja resolvido amanhã nessa reunião, né? É isso, amanhã a reunião, né? Depois da reunião iremos, certamente a reunião será feita uma ata, nós iremos divulgar, né? Na quinta-feira, Caio, nós estamos também com um programa que a gente divulga uma conversa com os trabalhadores, que assim em revista, a gente também divulga, faz todas as divulgações para os trabalhadores, todas as discussões trabalhistas, inclusive convido a você também participar, acompanhar, né, que é o Simpa em Revista, né, um programa no YouTube, pelo tabelão pela esquerda. E aí a gente também traz todas as discussões, todas as deliberações, né, tudo que foi tomado nas assembleias e tudo que foi feito nas reuniões, né. Espero efetivamente que nós consigamos avançar amanhã. É isso que a categoria de trabalhadores, que todos tanto almejam, né, que a gente consiga avançar nas pautas, e amanhã será específico da educação, né, que a gente vai discutir. Eu desejo aí sucesso aí para você.